Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Copywriting Selvagem. Esse é o quarto episódio do nosso podcast e no episódio de hoje eu vim trazer um tema que está relacionado aos últimos temas que nós falamos, que é newsletter. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como a newsletter está ressuscitando o conteúdo escrito. Eu ouvi falar de um influenciador na área de marketing que ele disse: todo mundo tem uma newsletter. Seria interessante que você fosse todo mundo e entendesse o potencial dessa estratégia, que pode ser uma grande estratégia de conteúdo ou também uma grande estratégia de marketing. Vai depender muito de como você vai abordar essa possibilidade. Esse vai ser um episódio mais curto do que os outros, então vamos direto ao nosso tema central. Vamos lá. A newsletter, ela tem o poder de dar autonomia a quem cria e liberdade a quem consome. Então esses são um dos benefícios de você ter uma newsletter. Entre eles nós podemos destacar: você não depende de algoritmo, zero distrações e sem a pressão da rolagem infinita. Quando você abre uma newsletter, você sabe que o seu editor vai ficar ali. Se o tópico não interessar, ele pode sair antes, mas tu sabe que ele vai ficar ali. Ele vai ler toda a sua newsletter. Nem sempre todos vão abrir todos os envios que você fizer, mas você vai ter uma taxa de abertura que ela é bem alta comparado à dependência que você tem dos algoritmos. Você tem o famoso público que é seu, é um público que você controla. E quando você não está satisfeito, se você quiser trocar de plataforma, você vai lá e baixa toda a sua lista de e-mail e sobe numa outra plataforma. E o seu leitor nem vai saber que trocou de plataforma. Claro, a não ser que você seja uma plataforma que tenha uma estrutura de rede social, como por exemplo a plataforma do Substack. Então, se ele for inscrito em outras newsletters dentro da plataforma, ele vai conseguir, ele vai ver ele vai acabar vendo que houve essa mudança. Né? Claro, você vai ter que fazer todo um informativo sobre isso. Mas aqui nós temos alguns dos benefícios de você ter uma newsletter. E essa é uma das formas das quais ela está modificando todo esse cenário. Como eu vejo que a newsletter já está mudando o marketing de conteúdo, de produção de conteúdo, então vamos dar uma olhada em alguns formatos. Temos aqui formatos da newsletter. O formato da newsletter. A newsletter, quando bem planejada, o conteúdo em formato de newsletter atua em 3 frentes essenciais, sendo elas autoridade digital, conteúdo evergreen e concorrência estratégica. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, autoridade digital, com narrativas próprias, análises reverentes e posicionamento claro. Porque quando você escolhe um posicionamento dentro da sua newsletter, você está mostrando que você tem conhecimento e tem certo domínio sobre o tópico que você está abordando. Por exemplo, a newsletter Copywriting Selvagem. Qual o tópico que eu tenho mais domínio dentro dessa newsletter? O tópico que eu tenho mais domínio é copywriting e produção independente no mercado literário. Então, esses são os tópicos que eu tenho mais autoridade. Qual outros tópicos que eu tenho autoridade? Marketing direto. Tenho conhecimento de marketing direto. E outros tópicos que eu abordo, como marketing de guerrilha, marketing híbrido. E aí eu vou destrinchando cada um desses tópicos. Então, ele já me vê ali como uma referência quando o tema é copyright. Porque eu trago muito de experiência pessoal. E algumas vezes misturo experiência pessoal, um pouco de conteúdo. E assim vai indo. Então, eu já me torno uma autoridade em um segmento específico. E em outros segmentos que circundam o segmento principal. Conteúdo evergreen. Então temos aqui: quem utiliza, quem continua útil, mesmo muito tempo após publicar. Tá, o conteúdo evergreen é conteúdo verde, é o conteúdo que está sempre verde, que está sempre fresco. Porque ele é um conteúdo que não é como uma notícia,
que você vai ver a notícia e ela não vai ser mais útil. Então, como uma das vantagens de ter uma produção de conteúdo evergreen? Isso aqui é um exemplo. Eu escrevi essa newsletter, hoje nós estamos aqui na 30, eu já estou na edição 30, 31, indo para a edição 31 ou 32. E essa aqui é a edição 4 que eu estou reaproveitando para fazer um podcast. Mas nada impede que eu pegue qualquer uma das minhas edições e publique ela no meu blog, publique ela numa outra newsletter que tem um tema que possa ter um tema diferente. Então, como o conteúdo é fresco, eu posso publicar ele em outras mídias ou utilizar em outras estratégias. Utilizar ele como um roteiro, como esse é o caso aqui, eu estou utilizando um roteiro para fazer esse episódio. Então, eu posso utilizar dessas formas um conteúdo fresco, verde, fresco, evergreen. Terceiro tópico, recorrência estratégica. Criando o hábito de leitura e reforçando a lembrança da marca. Então aqui eu estou fazendo o meu público criar um hábito. Cada vez que eu envio a minha newsletter, eu tenho um público que ele sempre vai ler. Tem um público ali que sempre abre e lê. E tem um público que lê periodicamente, que não é tão conectado com os tópicos que eu estou abordando. E só vai abrir às vezes quando é um tópico que interessa a ele. Então eu tenho um conteúdo, um pessoal que sempre vai ler. E ele está sempre se lembrando de mim semanalmente. Eu estou sempre reforçando a minha marca. Ele está sempre se lembrando de mim. E eu estou enviando algo interessante para ele, algo que ele gosta de ler. Né? Principalmente se ele tem um hábito da leitura. E trazendo ali, às vezes, alguns elementos interessantes, como histórias e alguns tópicos que fazem sentido para a estratégia dele. E o dia que ele julgar que aquilo não é mais interessante, provavelmente ele vai se desinscrever. Como é um acontece, toda semana sai alguma pessoa. Não vou dizer toda semana, mas todo mês ele sai umas 2, 3 pessoas e acabam saindo da lista, porque aquilo acabou não sendo mais interessante para ela. Então por isso que sempre, claro, tem que ter sempre uma estratégia de aquisição. Você sempre tem que estar alimentando essa lista. Tem pessoas que vão entrar e tem pessoas que vão sair. Isso é inevitável. Mas ela é uma forma de recorrência, uma estratégia de recorrência estratégia. E você, com o tempo, vai acabar colhendo os frutos. Não se trata de abandonar os formatos. O fato de você ter uma newsletter não quer que você está abandonando outros formatos. Quer dizer que você tem um formato a mais e que você pode utilizar ele estrategicamente para adaptá-lo em novos formatos. Então, o modelo de newsletter não está apenas voltando à moda. Ele representa uma evolução natural do consumo de conteúdo. Então, muitas pessoas dizem que a newsletter agora ela virou modinha. Mas nunca foi moda. Principalmente aqui no Brasil, tem pessoas que têm newsletter há anos. Ele só viu primeiro. Só viu que aquilo tinha. Que há pessoas que falam de newsletter há anos, falam só sobre e-mail, tem eventos sobre e-mail. Mas nós não temos um grande evento sobre newsletter porque ela não tem uma demanda tão grande aqui no Brasil. É algo que está crescendo lentamente. E uma das plataformas que ajudou a ter esse boom foi o Substack, que fez com que o barco de outras plataformas também subisse. E um outro benefício que nós temos aqui da newsletter como produção de conteúdo, né? O público ele cansou de ser bombardeado e agora quer se reconectar com ideias que fazem sentido, com marcas que têm algo a dizer e que não tem medo de dizer com profundidade. Então, o público que lê newsletter, normalmente ele está interessado em profundidade. Ele quer receber um conteúdo semanal, mas ele quer um conteúdo que lê, não quer ver um vídeo. Ele quer ler um conteúdo e ele quer um pouco mais de profundidade que ele não vai encontrar na rede social ou distrações. Então, esses são alguns benefícios da newsletter. E essa é a forma como a newsletter está modificando todo o cenário de produção de conteúdo. Considerações finais. Bom, já estamos chegando ao final desse episódio. Como eu falei, ele foi um episódio bem curto. Então vamos concluí-lo. Por fim, concluímos que tínhamos para continuar sobre newsletter. A partir de agora, o conteúdo sobre newsletter será postado mensalmente na nossa newsletter Substack. Sei que é um tópico desatualizado, então eu vou ignorar essas considerações aqui, que era mais direcionada para o público que estava dentro da nossa, dentro do newsletter com a Project Selvagem. Então vamos para minhas considerações finais. Como você pode ver, a newsletter
ela é uma das estratégias mais poderosas e atuais do mercado. Como você viu, existem várias formas de você utilizar o material que você já escreveu e criar ele já pensando que amanhã ou depois você pode reutilizá-lo. Eu estou seguindo aqui uma cronologia de produção das newsletters que eu escrevi, mas pode acontecer em algum momento que o tópico não seja tão relevante e eu tenha que trazer um tópico que difere dos tópicos que eu planejo abordar. Como, por exemplo, em 30 edições, eu não fiquei falando só de newsletter. Eu falei sobre... Trouxe muitas pessoas da copy, muitos elementos de copy, muitos elementos sobre... Agora estou falando, por exemplo, num momento mais atual, estou abordando sobre mercado literário. É até interessante para vocês que têm interesse, por exemplo, em saber... Eu estou escrevendo agora as próximas 2 edições falando sobre o Alex Hormozi e de como ele vendeu... Como ele entrou pro Guinness utilizando ali as estratégias de marketing que fizeram ele ser o escritor mais vendido e vendeu 86 milhões em um único dia do seu lançamento. Então tá, é um tópico bem interessante. Então mesmo que você não consiga pegar essa primeira edição, você ainda vai conseguir pegar a segunda edição. Talvez, não sei, acho que eu vou falar só sobre esse tópico por apenas 2 episódios. E sai toda quinta, e esse episódio provavelmente vai sair nessa quarta. Então, se você está vendo esse episódio agora, eu sugiro que você se inscreva na newsletter para que você consiga ter acesso a essas próximas 2 edições. Enfim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. E não se esqueça, se inscreva na newsletter Copyright Selvagem e fique por dentro de todas as novidades. Vejo você no próximo episódio. Até breve.